Sejam bem-vindos, meus amigos do canal. Vamos explorar hoje os diferentes aspectos da Idade Média, esse período histórico fascinante. Hoje falaremos do vocabulário básico para o estudo da Idade Média. Vou explicar o que é ruralização, colonato, comitatus e explorar quem era a figura entendida como bárbaro na Idade Média. Antes de mergulharmos nesse estudo, é importante desmistificar algumas ideias preconcebidas sobre a Idade Média. Muitas vezes, é vista como uma época de trevas e ignorância, mas essa visão é simplista e injusta. Na verdade, a Idade Média foi um período de transformação e desenvolvimento que moldou a sociedade e cultura que conhecemos hoje. Vamos começar nossa jornada histórica com uma discussão sobre alguns conceitos fundamentais. O ano-chave para entender essa transição é 476, quando o Império Romano do Ocidente entrou em declínio. No entanto, essa transformação não foi abrupta, mas sim um processo que já estava em andamento durante a Antiguidade Tardia. Então, feitas essas considerações, vamos começar. O primeiro dos termos que vamos explorar é o conceito de bárbaro na perspectiva romana. Para os romanos, os povos germânicos que invadiram suas fronteiras eram considerados bárbaros, mas essa visão era simplista e preconceituosa. Na verdade, esses povos tinham suas próprias culturas e identidades únicas. Os germânicos, representados pelos ostrogodos, visigodos, burgúndios, elos e saxões, estavam envolvidos em conflitos entre si devido à disputa por terras e à natureza nômade de seu modo de vida. Na visão romana, por conta desses conflitos, esses povos eram os vistos como bárbaros. Essas rivalidades entre os bárbaros e os romanos não surgiram de um desejo inato de violência, mas sim da necessidade de encontrar recursos e territórios adequados para suas comunidades em movimento. Os hunos, uma força poderosa que pressionava vários grupos étnicos, incluindo os germânicos e os romanos, desempenhavam um papel significativo nesses conflitos. Os germânicos, enfrentando ameaças tanto dos hunos quanto dos romanos, muitas vezes se viam em situações de extrema pressão e conflito. Para os romanos, lidar com os germânicos envolvia equilibrar suas próprias necessidades de segurança com a necessidade de lidar com ameaças externas, como os hunos. Isso muitas vezes resultava em acordos complexos, como o sistema de comitatus, no qual os germânicos recebiam terras e proteção em troca de serviços militares e agrícolas. O comitatus era um sistema de liderança e tomada de decisão adotado pelos germânicos, que também teve influência sobre os romanos, levando a uma fusão cultural e institucional entre os dois grupos. No comitatus, o líder germânico oferecia ao senhor feudal romano proteção em troca de abrigo e sustento para ele e para os seus seguidores tribais. A tribo, assim sendo, através de seu chefe, fazia uma troca de lealdade, serviço militar e apoio. Essa relação era baseada em um código de honra e respeito mútuo, onde os seguidores juravam fidelidade ao seu senhor romano e estavam dispostos a defendê-lo em batalha e em outras situações de conflito. Em troca, o senhor romano proporcionava benefícios aos seus seguidores, como terras, saques de guerra e possíveis ascensões na hierarquia social. Essa relação de reciprocidade e interdependência era fundamental para a coesão e estabilidade das sociedades germânicas durante a Idade Média. O comitatus também desempenhou um papel importante na organização política, onde o senhor e seus seguidores formavam uma espécie de conselho consultivo, contribuindo para a tomada de decisões importantes para a comunidade. Essa estrutura de poder caracterizava as sociedades germânicas e influenciava a dinâmica política e social da época. Essa interação entre germânicos e romanos durante a transição da Antiguidade para a Idade Média levou a uma troca significativa de conhecimentos e práticas, moldando a sociedade e a política da época. A convivência e interação entre diferentes grupos étnicos e culturais resultaram em uma rica diversidade que influenciou profundamente o desenvolvimento da Idade Média. Uma diferença marcante a ser pontuada é que no comitatus, um líder tribal jurava fidelidade ao senhor. Esse senhor e o líder tribal reuniam um grupo de guerreiros leais, que juravam fidelidade e serviço em troca de proteção e reconhecimento. Essa relação de lealdade mútua era central para a coesão e a defesa das comunidades germânicas contra ameaças externas. Os membros do comitatus eram altamente valorizados por suas habilidades de combate e eram fundamentais para a manutenção do poder e da autoridade do líder. Embora o colonato e o comitatus compartilhassem características comuns, como a troca de serviços por proteção e sustento, e a relação de dependência entre senhores e súditos, cabe ressaltar que o colonato representava um sistema socioeconômico baseado na relação entre os senhores feudais e camponeses de mesma origem étnica.
Ou seja, embora o colonato e o comitatus tivessem as mesmas funções de lealdade e servidão, a origem étnica é a principal diferença entre colonato e comitatus. Nesse arranjo, o colonato era um acordo de fidelidade em que romanos menos abastados financeiramente serviam e trabalhavam nas terras do senhor feudal também romano, cultivando tais terras em troca de proteção e sustento, também devido ao mesmo medo dos hunos e bárbaros. Esse medo era gerado porque tais povos bárbaros nômades costumavam saquear cidades romanas. Então, por medo e por necessidade de proteção, a população foi buscar proteção gradualmente nos campos. Outro ponto importante é que, a chegada da fé cristã desempenhou um papel significativo na busca por unidade cultural durante a Idade Média. Embora houvesse diversidade de costumes e línguas entre os diferentes povos, a fé cristã proporcionou um ponto comum de identidade. A ideia de adorar o mesmo Deus e frequentar a mesma igreja promoveu uma sensação de comunidade entre os diversos grupos étnicos. À medida que o tempo passava, ocorria uma troca gradual de conhecimentos e práticas entre os cristãos de diferentes origens. Isso incluía o aprendizado de palavras e costumes uns dos outros, contribuindo para o desenvolvimento das línguas modernas, como francês, português, espanhol e italiano, a partir do latim. No entanto, a integração cultural não ocorreu sem desafios. Os conflitos entre os diversos povos ainda persistiam, e muitas vezes resultavam em mortes e migrações em massa. Tanto os romanos quanto os germânicos tiveram que enfrentar a realidade da violência e das dificuldades enquanto buscavam uma convivência pacífica e produtiva. Um aspecto importante desse período foi o processo de ruralização, no qual as pessoas abandonavam as cidades em busca de uma vida mais segura e estável no campo. Esse êxodo urbano foi gradual, mas teve um impacto significativo na distribuição demográfica da população durante a Idade Média. Portanto, a fé cristã, juntamente com os desafios e mudanças sociais, políticas e econômicas, contribuiu para moldar a paisagem cultural e social da Idade Média. Outro ponto importante é que, durante a Idade Média, apesar das muitas invasões e conflitos, também ocorreram numerosos acordos e contratos, garantindo a ampliação do feudalismo e do catolicismo durante a Idade Média, pois a Igreja mediava e se beneficiava desses acordos. Espero que esse vídeo introdutório tenha ficado bem explicado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!